O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas aqui vai a verdade dura. Você nunca vai alcançar o sucesso sendo a mesma pessoa que é hoje. Parece injusto? Parece exagerado? Talvez até absurdo? Pois é exatamente isso que diferencia quem conquista do zero daqueles que passam a vida apenas sonhando. Quem você se torna importa muito mais do que aquilo que você faz. Essa talvez seja a verdade mais dura e, ao mesmo tempo, mais libertadora que Napoleon Hill nos deixou. Porque a maioria das pessoas acredita que o sucesso virá quando fizerem algo grandioso, quando tiverem uma ideia brilhante ou quando finalmente conseguirem a oportunidade perfeita. Mas a realidade é bem diferente. O sucesso não está nas circunstâncias, está na identidade. É a forma como você pensa, como se enxerga e como age todos os dias que determina o que você atrai para a sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um ímã para oportunidades? Elas entram em uma sala e de repente todos querem estar perto delas, querem trabalhar com elas, querem oferecer algo. Não é sorte, não é acaso, não é destino. É resultado de um trabalho interno, silencioso, feito diariamente. Essas pessoas decidiram se tornar alguém antes de qualquer reconhecimento externo. Um exemplo impressionante é Edwin C. Barnes, um homem comum que ousou sonhar em se tornar parceiro de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, não tinha contatos e não tinha sequer experiência relevante. O que ele tinha era uma crença inabalável de que já era digno daquela posição. Tanto que, quando chegou diante de Edison, não pediu para ser contratado como funcionário, mas se apresentou como alguém que queria ser sócio. Veja a ousadia disso. Um desconhecido, sem nada para oferecer além de sua determinação, declarando que iria se tornar parceiro do maior inventor da sua época. E o que aconteceu? Edison não o colocou ao seu lado imediatamente, mas também não o dispensou. Deu-lhe um trabalho irrelevante daqueles que fariam a maioria desistir. Só que Barnes se comportava, pensava e trabalhava como se já fosse sócio. Ele sabia que precisava primeiro se transformar na pessoa capaz de merecer aquela posição, para depois colher o resultado. Quantas vezes você, diante de uma tarefa aparentemente pequena ou insignificante, já se pegou pensando: isso não vale a pena, eu mereço coisa melhor? Pois é justamente nesse momento que muitos se sabotam. Porque o sucesso não começa no grande palco, começa nos bastidores, quando ninguém está vendo, quando só você sabe quem realmente está se tornando. E aqui vai um ponto importante. Pesquisas em psicologia mostram que nossa identidade molda diretamente nossas ações. Ou seja, se você se enxerga como alguém incapaz, inseguro, sem disciplina, todas as suas escolhas inconscientemente vão confirmar isso. Mas se você se vê como alguém determinado, digno de prosperar, alguém que não aceita a mediocridade, suas ações também vão refletir essa visão. É por isso que Napoleon Hill dizia que você nunca vai alcançar o sucesso sendo a mesma pessoa que é hoje. Você precisa primeiro se transformar internamente para que o mundo reflita essa transformação externamente. Agora, pare um instante e pense. Quem você está se tornando? Suas escolhas diárias estão moldando a identidade de alguém que atrai sucesso ou de alguém que apenas sonha com ele? Cada decisão, por menor que pareça, é como uma pincelada em uma tela. No final, você terá uma obra de arte que pode ser uma verdadeira obra-prima ou apenas uma imagem borrada que não representa quem você queria ser. Seja honesto. Quando olha para a sua vida hoje, você sente que está criando um quadro digno de ser admirado? Ou percebe que deixou a vida pintar por você, sem direção, sem intenção? Essa é a reflexão que vai separar o seu futuro. Porque no fim, não é sobre esperar que a vida mude. É sobre você decidir se tornar a pessoa capaz de atrair a vida que deseja. E essa decisão começa agora, no instante em que você escolhe se continuar sendo quem sempre foi, ou se tornar alguém que finalmente merece o sucesso que tanto sonha. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu quero ser bem-sucedido? E quantas vezes essa frase ficou solta, sem direção, sem clareza?
O problema de falar em sucesso de forma genérica é que ele nunca chega, porque você não sabe ao certo para onde está indo. É como querer viajar e não escolher o destino. Você pode andar em círculos por anos e nunca chegar a lugar nenhum. Napoleon Hill observou que todos os grandes homens que ele estudou tinham algo em comum. Eles sabiam exatamente o que queriam, escreviam seus objetivos, visualizavam seus resultados e colocavam cada passo no papel. Eles não deixavam a vida decidir por eles, eles próprios tomavam o controle. Henry Ford é um exemplo clássico disso. Antes de revolucionar a indústria automobilística, ele fracassou mais de uma vez. Suas primeiras empresas foram à falência, mas ele tinha uma visão clara. Queria construir um carro acessível para as massas. Enquanto todos acreditavam que carro era artigo de luxo, ele enxergava um futuro em que qualquer trabalhador poderia ter o seu. Essa clareza de propósito guiava cada decisão, mesmo diante das derrotas. E aqui está a grande lição. Não basta ter um desejo, é preciso transformar esse desejo em uma meta específica, detalhada e impossível de ser confundida com um sonho vago. E a ciência comprova isso. Um estudo da Dominican University of California mostrou que pessoas que escrevem suas metas e as acompanham regularmente têm 42% mais chances de realizá-las do que aquelas que apenas guardam seus desejos na mente. Isso significa que se você apenas pensa, quero mudar de vida, provavelmente vai continuar no mesmo lugar. Mas se você define exatamente o que quer, quando vai alcançar e o que precisa fazer para chegar lá, já está muito à frente da maioria. Agora pense comigo. Quando você diz quero ser rico, o que isso significa? Para alguns, pode ser ganhar R$10.000 por mês. Para outros, pode ser construir um patrimônio milionário. E para outros ainda, pode significar ter liberdade financeira para não depender de um emprego. Se você não define claramente o que ser rico significa para você, como vai saber quando alcançar? A falta de clareza é a maior inimiga do progresso. Metas são como coordenadas em um mapa. Se você coloca no GPS apenas quero viajar, ele não vai te levar a lugar nenhum. Mas se coloca o endereço exato, cada curva, cada rua, cada passo vai estar traçado. É isso que diferencia quem chega longe de quem apenas sonha. E aqui vai um ponto crucial. Metas verdadeiras não podem ser superficiais. Elas precisam estar ligadas ao que você realmente valoriza. Se você traça um objetivo apenas porque viu alguém alcançar e achou interessante, dificilmente terá energia para persistir quando as dificuldades surgirem. O segredo é conectar sua meta ao seu propósito mais profundo. Por exemplo, em vez de apenas dizer, quero abrir um negócio, pergunte-se, por quê? É para dar uma vida melhor à sua família? Para ajudar outras pessoas com seu produto ou serviço? Para provar a si mesmo que é capaz? Quando a meta se conecta com algo maior, ela deixa de ser apenas um número ou um desejo e se transforma em combustível. E aqui eu te provoco. Você tem uma meta escrita, clara, mensurável e com prazo definido para os próximos 30 dias? Se não tem, a probabilidade de você continuar vivendo no piloto automático é enorme. Por isso, aceite um desafio agora. Escreva em um papel um objetivo específico para o próximo mês. Algo que seja mensurável, que você consiga acompanhar e que realmente te tire da zona de conforto. Pode ser economizar uma quantia de dinheiro, ler um livro por semana, iniciar um projeto que vem adiando há meses. O que importa é que você defina com clareza e se comprometa a cumprir. Porque a verdade é simples. Quem não sabe o que quer, acaba vivendo os planos de outras pessoas. E se você não define o seu próprio destino, o mundo vai definir por você e quase nunca será a seu favor. A vida vai testar você, disso não há dúvida. Mas é justamente nesses testes que se revela quem realmente está preparado para o sucesso. A grande questão não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você é capaz de se levantar. O fracasso, ao contrário do que a maioria acredita, não é o oposto do sucesso. Ele faz parte do processo, é um ingrediente inevitável da jornada. Cada queda traz consigo uma lição.
Cada obstáculo vem carregado de oportunidades escondidas que só quem tem a coragem de se levantar consegue enxergar. Napoleon Hill viveu isso na pele. Quando ainda era jovem, recebeu de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos de sua época, uma proposta que parecia absurda: dedicar mais de 20 anos de sua vida a estudar os princípios do sucesso, entrevistando centenas de pessoas sem receber um único centavo em troca. Imagine só, 2 décadas inteiras investindo energia, tempo e esforços, sem nenhuma garantia de retorno. A maioria teria desistido logo no começo, mas Hill enxergou naquela proposta a chance de transformar a própria vida. Ele aceitou, mesmo diante das dificuldades financeiras que enfrentava, e foi justamente essa escolha que deu origem ao legado que até hoje influencia milhões de pessoas ao redor do mundo. E aqui eu te pergunto, quantas vezes você já desistiu no meio do caminho porque parecia difícil demais? Quantas vezes você olhou para um fracasso e interpretou como o fim da linha, quando na verdade era apenas um desvio que poderia te levar a algo maior? Pense bem, e se aquela dificuldade que você encara agora não for um sinal de que deve parar, mas sim um teste para provar se você realmente está preparado para o próximo nível? Veja, estatísticas mostram que cerca de 60% dos empreendedores fracassam nos primeiros 3 anos de negócio. Mas o dado mais impressionante é que, entre aqueles que insistem, uma parte significativa volta com empresas muito mais sólidas, justamente porque aprenderam com os erros iniciais. O fracasso é como um treinamento forçado. Ele molda sua resiliência, amplia sua visão e fortalece sua confiança. É o que diferencia quem permanece pequeno de quem conquista grandes resultados. A história também nos dá exemplos claros. Abraham Lincoln perdeu diversas eleições, enfrentou crises pessoais, passou por falências e ainda assim não desistiu. Ele continuou levantando-se até que finalmente se tornou presidente dos Estados Unidos, deixando um dos legados mais poderosos da história política. Se ele tivesse parado diante das primeiras derrotas, o mundo jamais teria conhecido a força da sua liderança. O que você precisa entender é que cada queda é temporária, mas desistir a transforma em permanente. A diferença entre os que vencem e os que fracassam para sempre não está em nunca cair, mas em decidir levantar todas as vezes. A cada obstáculo superado, você constrói uma versão mais forte de si mesmo. É como se a vida estivesse perguntando: você realmente quer isso? Está disposto a pagar o preço? Então, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, a pergunta certa é: o que isso está me ensinando? Essa mudança de mentalidade transforma a dor em combustível. Transformar contratempos em retornos ainda mais fortes é a habilidade que separa os sonhadores dos realizadores. A verdade é que não existe sucesso sem cicatrizes, e talvez as dificuldades que você enfrenta agora sejam exatamente as provas necessárias para que você se torne digno da vida que deseja. Portanto, não se permita parar. Levante-se, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. Cada passo dado após um fracasso é um passo a mais em direção ao sucesso que você sempre sonhou. O maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é a dúvida. O fracasso é apenas um evento, algo que acontece e passa. Mas a dúvida é silenciosa, corrosiva e constante. Ela se instala dentro da mente e paralisa qualquer tentativa de avançar. Quantas vezes você já deixou de tentar algo porque pensou que não estava pronto, que não tinha talento suficiente ou que iria falhar de novo? Essa voz interna que insiste em dizer que você não é capaz é a verdadeira responsável por afastar você dos resultados que deseja. Napoleon Hill sempre dizia: antes que o mundo acredite em você, você precisa acreditar em si mesmo. E essa talvez seja a chave mais poderosa de todas. A autoconfiança é como uma força invisível que abre portas, que atrai oportunidades e que influencia as pessoas ao seu redor sem que você precise dizer uma palavra. Pense em alguém que você já encontrou e que, só pelo jeito de andar, de olhar, de se portar, transmitia segurança. Essa energia
é magnética. Ela contagia e faz com que os outros queiram seguir, apoiar ou confiar naquela pessoa. E a boa notícia é que isso não é um dom reservado a poucos, é uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. Agora, pense nas vezes em que você parou diante de uma oportunidade porque achou que não estava pronto. Quantas dessas oportunidades poderiam ter mudado sua vida se você tivesse simplesmente dado um passo de fé? É curioso, porque muitas pessoas esperam primeiro ter provas para acreditar nelas mesmas. Mas a ordem é inversa. Você acredita primeiro, age em seguida e só depois o resultado aparece. Todos os grandes nomes da história que Napoleon Hill estudou, sem exceção, começaram acreditando antes de terem qualquer evidência externa. É claro que acreditar em si mesmo não elimina o medo. O medo estará lá, mas a diferença é que a confiança não deixa o medo ditar suas ações. Ela transforma o medo em combustível. Então, ao invés de pensar, e se eu falhar? A mentalidade passa a ser, e se der certo? Essa simples inversão de perspectiva muda tudo. Pergunte a si mesmo agora, se você não acredita em você, por que alguém acreditaria? Se você não se vê como capaz, como espera que o mundo lhe abra as portas? A confiança que você transmite é o reflexo da confiança que cultiva internamente. E quando você decide acreditar em si, mesmo sem provas, o mundo começa a responder de forma diferente, porque as pessoas naturalmente gravitam em torno de quem carrega essa energia. O verdadeiro dono do sucesso não é o talento, não é a sorte, não é nem mesmo a inteligência. O dono do sucesso é a disciplina. É ela que separa os sonhadores dos realizadores. É ela que garante consistência quando a empolgação passa. É ela que mantém o ritmo mesmo nos dias em que você acorda sem vontade alguma. A maioria das pessoas vive esperando pela motivação, acreditando que só vai agir quando sentir aquela faísca de inspiração. Mas a verdade é que motivação é instável. Vem e vai como o vento. Se você depender dela, vai viver preso em ciclos de entusiasmo, seguidos por longos períodos de estagnação. Disciplinar-se é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É acordar cedo quando seu corpo implora para continuar dormindo. É manter o foco no trabalho, quando tudo ao redor parece tentar distrair você. É cumprir o que você se comprometeu consigo mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Pense nos atletas olímpicos. Eles não treinam apenas nos dias em que estão animados. Eles treinam todos os dias, faça chuva ou sol, motivados ou não. Essa é a diferença entre quem alcança o extraordinário e quem passa a vida preso na mediocridade. Napoleon Hill dizia que disciplina é a ponte entre os sonhos e os resultados. E não poderia estar mais certo. Você pode ter as melhores ideias do mundo, pode até ter recursos à disposição, mas sem disciplina nada se sustenta. Quantas pessoas você conhece que começaram projetos cheias de energia, mas abandonaram no meio do caminho? Essa é a realidade de 92% das pessoas que fazem resoluções de ano novo, segundo a American Psychological Association. Elas começam empolgadas, mas desistem porque nunca aprenderam a se disciplinar. Apenas 8% realmente mantêm os compromissos até o fim, e não por serem especiais, mas porque criaram o hábito de agir independentemente de como se sentem. E aqui está o ponto-chave. Disciplina não nasce grande, ela é construída em pequenas vitórias. É como um músculo que cresce com repetição e consistência. Começa quando você decide acordar no horário que prometeu a si mesmo, mesmo que seja difícil. Quando cumpre um treino mesmo sem vontade. Quando entrega uma tarefa no prazo, ainda que não esteja no clima. Cada pequeno ato de disciplina reforça sua identidade de alguém que cumpre o que promete. E essa identidade vai se tornando cada vez mais forte, até que agir com disciplina passa a ser natural. Agora pense comigo, quantas oportunidades você já perdeu porque não teve disciplina para persistir? Quantas vezes você desistiu de um plano porque não viu resultados rápidos? A disciplina é paciente. Ela entende que o crescimento é invisível no começo, mas inevitável para quem permanece. A cada dia em que você cumpre suas pequenas rotinas, mesmo que pareçam insignificantes,
está acumulando um poder silencioso que mais cedo ou mais tarde explode em resultados. No fim, a disciplina é o fator que garante que você chegue ao destino, enquanto os outros ficam pelo caminho. Não espere pelo momento perfeito. Ele nunca vai chegar. Não espere pela motivação. Ela vai te trair. O que você precisa é decidir agora que vai agir mesmo quando não tiver vontade. Essa é a verdadeira marca dos que vencem. Porque no final das contas, o sucesso não é de quem sonha, nem de quem planeja, mas de quem tem disciplina para executar todos os dias. Napoleon Hill não apenas estudava grandes líderes, ele aplicava cada lição que aprendia. Foi assim que construiu seu legado. Ele entendeu cedo que se ficasse apenas coletando histórias sem extrair delas princípios aplicáveis, sua vida seria igual à de qualquer outra pessoa. Por isso, ele se tornou um eterno estudante, sempre disposto a questionar suas próprias crenças e adotar novas ideias quando elas o levavam para mais perto de seus objetivos. Agora pense em você. O que você aprendeu nos últimos meses que realmente mudou a sua forma de agir? Ou será que você está apenas consumindo conteúdo, acumulando informações, mas vivendo da mesma forma de sempre? O aprendizado verdadeiro é desconfortável, porque ele obriga você a mudar comportamentos, a abandonar certezas, a deixar para trás aquilo que já não serve. E é justamente esse desconforto que abre espaço para o crescimento. É como afiar uma lâmina. Se você não a afia, ela perde o corte e se torna inútil. Da mesma forma, a mente que não é constantemente desafiada e treinada se torna preguiçosa, incapaz de lidar com os novos problemas da vida. Já percebeu como algumas pessoas parecem travar diante de mudanças? Isso acontece porque elas nunca se prepararam para lidar com o desconhecido. Enquanto isso, quem cultiva o hábito de aprender e se adaptar encara a mudança não como ameaça, mas como oportunidade. O mundo vai continuar mudando com ou sem você. A questão é, você vai acompanhar esse movimento ou vai ficar preso ao passado? A escolha de continuar crescendo é diária. É decidir se expor a novas ideias, buscar novos conhecimentos, aplicar no seu dia a dia e estar aberto a ajustar a rota sempre que necessário. Porque no fim, o sucesso pertence a quem nunca para de aprender e nunca tem medo de se adaptar. O sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai quando se transforma na pessoa certa para recebê-lo. Não importa por onde você começa, o que realmente muda sua vida é quem você decide se tornar todos os dias, através da disciplina, da clareza, da autoconfiança e da capacidade de aprender e se adaptar. Esse é o verdadeiro segredo que Napoleon Hill nos deixou. E é esse mesmo segredo que pode começar a redesenhar o rumo da sua história a partir de agora. Eu quero te agradecer por estar comigo nessa jornada e já te convido a continuar, porque o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai ser o seu próximo degrau de evolução. E eu estarei lá te esperando para juntos darmos mais um passo nessa caminhada em direção a uma vida extraordinária, tornando você 1% melhor do que é hoje.